Saudações corintianas, bem-vindos ao canal, o campeão dos campeões, 1910. Neste vídeo, iremos ver como foi a primeira conquista do Timão no histórico torneio Rio-São Paulo de 1950. Obrigado por assistir e vai Corinthians! Antes de falarmos sobre o título do Rio-São Paulo de 1950, precisamos voltar uma década antes e entendermos em que situação se encontrava o Corinthians no cenário futebolístico da época. O Corinthians, do início da década de 1940, já se destacava como o maior campeão paulista, ao lado do paulistano com 11 títulos cada, o último vencido no tricampeonato de 1939. No ano de 1940, mais precisamente no dia 27 de abril, é inaugurado o estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, no qual, em uma das partidas inaugurais, o Corinthians vence o Atlético Mineiro por 4-2. Seguindo a linha cronológica, no ano seguinte, em 1941, vem o primeiro título do Corinthians no estádio do Pacaembu, templo sagrado de nossa história. Além disso, com essa conquista, o Timão passa à frente do paulistano, se tornando o maior campeão paulista com 12 títulos. A partir do ano seguinte, as coisas começam a ficar mais complicadas para o time do povo. Nos anos que se sucederam, o Corinthians teve que se conter com os títulos da Taça Cidade de São Paulo e do Torneio Quinela de Ouro de 1942, que foi uma espécie de Rio-São Paulo não oficial, que foi abordado no vídeo que está no card acima. Já a Taça Cidade de São Paulo era uma espécie de tira-teima dos 3 melhores do Paulista do ano anterior, no qual foi conquistado em 1942, 1943, 1947 e 1948. Em contrapartida, para sofrimento da fiel torcida, o Corinthians colecionou vices do Paulistão, nos anos de 1942, 1943, 1945, 1946 e 1947 para os rivais Palmeiras e São Paulo, esse último que havia um timaço nessa época. O vento começou a assoprar para o lado da Fazendinha a partir do ano de 1949 e as coisas começaram a mudar e a melhorar. O Corinthians traz peças novas para compor o elenco, como foi o caso de Baltazar, que veio do Jabaquara de Santos, e de Luizinho, o pequeno polegar, que foi promovido da base. Que mais tarde formariam ao lado de Cláudio, o gerente, o trio de ataque mais impressionante da história do Corinthians. Após vários anos sem se realizar, o torneio Rio-São Paulo volta ao calendário esportivo da época, iniciando em dezembro de 1949 até fevereiro de 1950. Foi a oportunidade de ouro para o Timão mostrar o seu novo elenco e acabar com o incômodo jejum de títulos importantes. Foi organizado e realizado pelas federações Paulista e Metropolitana, atual Carioca, de futebol. Tendo como participantes o Corinthians, a Portuguesa de Desportos, o Palmeiras e o São Paulo pelo lado dos paulistas. Já pelo lado dos cariocas, participaram o Vasco da Gama, o Flamengo, o Botafogo e o Fluminense. Confira em seguida a campanha do Timão na competição. O Corinthians inicia a campanha com uma vergonhosa derrota para o Flamengo por 6-2, com o atacante Durvaldo Rubro-Negro aplicando 5 gols. Na segunda rodada, enquanto todos acreditavam que o Corinthians não iria ir bem na competição, repetindo os maus resultados dos últimos anos, ele renasce das cinzas e aplica uma goleada sobre o São Paulo por 4-1, com o Baltazar aplicando 3 gols. Na terceira rodada, já em janeiro de 1950, o Corinthians enfrenta o arquirrival Palmeiras em um derby pra lá de movimentado 3-2, com 3 gols do ataque mágico Cláudio, Luizinho e Baltazar. Na quarta rodada, é a vez de enfrentar os cruzmaltinos. Mais uma vitória, 2-1, com Cláudio e Baltazar assinalando para o Timão. Na quinta rodada, o Timão viaja até o Rio de Janeiro e enfrenta o Fluminense no estádio de São Januário. Baltazar marca 2 vezes e Noronha uma, fechando a conta, 3-1 Coringão.
Na penúltima rodada, o Corinthians enfrenta a Portuguesa de Desportos com um clássico recheado de gols. Cláudio e Baltazar marcam 2 vezes cada e Noronha uma. Final 5-3 pro Alvinegro do Parque São Jorge. Encerrando a participação na competição, enfrenta o Botafogo na última rodada empatando em 1-1. Com esse empate, o Corinthians não poderia mais ser alcançado pelo segundo colocado Vasco da Gama, se sagrando campeão do torneio Rio-São Paulo de 1950, encerrando o jejum de títulos e colocando o nome do Timão a nível nacional. Observe a classificação final. O Corinthians fez uma brilhante campanha. Em 7 jogos foram 5 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota, com 20 gols pró e 15 gols sofridos. O artilheiro da competição foi Baltazar, o cabecinha de ouro com 9 tentos marcados. Jornais da época celebraram o título do Timão, o colocando como o campeão do Brasil. Pois, desde aquela época, o polo futebolístico nacional eram os estados do Rio e de São Paulo, e o torneio Rio-São Paulo era visto como título a nível nacional. É bom lembrar também que esse torneio influenciou a criação do torneio Roberto Gomes Pedrosa em 1967, no qual foi incluído os clubes de outros estados. Confira o elenco base do Timão na conquista do Rio-São Paulo. Em pé da esquerda para a direita: Hélio, Bino, Tolguinha, Idário, Newton e Belfari. Agachados: Cláudio, Luizinho, Baltazar, Nelsinho e Colombo. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Se gostou, curta, compartilhe entre os amigos e, se ainda não for inscrito, se inscreva para receber os próximos vídeos e, é claro, vai Corinthians!